Vamos lá, crianças? Ó, agora a gente vai trabalhar a sequência 11, zoológico, chaveiros e selos. Tudo bem? Vamos abrir na página 66 do livro EMAI e ler e escrever. Vamos lá? Essa aqui é a parte do EMAI, página 66. Na atividade 11.1. Vocês já viram essa imagem aqui alguma vez? Ó, tem alguns alunos que viajaram com a tia o ano passado e chegou a ver algumas imagens aí parecidas com essas. Vocês conhecem? Esse aqui, ó, essas imagens aqui foram tiradas de um zoológico. Vocês sabem o que é zoológico? Ah, vocês não sabem? Ó, zoológico é um lugar onde alguns animais que são recuperados, que às vezes eles foram maltratados, eles estão doentes, eles vão ali, ó, aí eles não conseguem mais viver no seu habitat, né? Onde que é o habitat de alguns animais? Pode ser na floresta, na selva, e aí às vezes eles estão machucados, eles não têm condições de morar sozinho, de viver sozinho no habitat real deles. Então, eles ficam no zoológico e as pessoas ficam cuidando dele. O que a gente faz aqui nesse ambiente? Eles tentam, né, o ser humano ele tenta deixar um habitat, um ambiente muito próximo do habitat original que eles deveriam viver. Tá bem? Para eles se sentirem o máximo que eles conseguirem, né, o que o humano conseguir desenvolver, um ambiente muito próximo da casa deles. Vocês estão vendo o que está escrito bem aqui embaixo, ó? Não está escrito a fonte, é de onde foi retirado. O que significa fonte? Fonte significa o lugar que foi oferecido, o lugar que foi doado, o lugar que foi emprestado essas imagens. É sempre legal você colocar a fonte de onde foi retirada a imagem, porque quando a gente não coloca essa fonte, no caso aí são as fotos, né? Do IMESP, significa que foram vocês que tiraram a foto, e não é verdade, não é verdade? Não foi o pessoal lá do EMAI, do Ler e Escrever. Essas fotos, para serem publicadas aqui no EMAI, elas foram doadas pelo IMESP, tá bem? Vamos lá. Vocês já conhecem, vocês já viram alguns desses animais? Vamos discutir um pouquinho? Ó, vocês já viram alguma vez na vida de vocês um avestruz ou um pônei? Ah, pônei a maioria já viu, né? E um avestruz. Vocês sabem mais ou menos, agora a gente vai trabalhar com estimativa. Esqueci o que é estimativa. Lembra quando a tia lá na sala de aula, a Pro colocou lá alguns lápis, mostrou rapidinho, depois escondeu? E aí vocês tinham que dar um chute, vocês tinham que imaginar, pensar, né? Em quantos lápis haviam na minha mão? Isso era uma tentativa, uma atividade de estimativa, né? Quando a gente não sabe ao certo a resposta, então a gente faz uma estimativa. É como se fosse, assim, popularmente dizendo, a gente dá um chute, né? Vamos dar um chute, vamos fazer um chute, vamos tentar adivinhar. Então a gente vai fazer uma estimativa, tá bom? Vamos lá. Vocês têm noção, assim, qual seria a estimativa? Quanto que seria, assim, a medida de um avestruz e de um pônei? Será que vocês conseguem fazer a estimativa da altura deles? Quanto que vocês acham que eles têm? Quantos centímetros? Quantos metros? Olha, bem interessante, viu? Ó, o avestruz fêmea, ele chega a 1,70 m a 2 metros de altura. Gente, avestruz é muito grande. E o macho, ele vai mais longe ainda, ele é um pouquinho mais alto, ele vai de 2,10 m até 2,80 m, são quase 3 metros de altura. Gente, a avestruz é muito grande, não é? Um ser humano
mais ou menos fica assim, no máximo é por volta de 2 metros, né? Tem alguns jogadores de basquetes que passam, tipo 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, né? Mas olha, 2,80 m, eu pelo menos eu nunca ouvi falar de um ser humano ter 2,80 m de altura. E o pônei? Vocês acham que é maior ou menor que um avestruz? O que vocês acham? Ó, eu acho que é menor. Pensando assim num pônei, eu nunca passei a mão num pônei. Já vi de longe, mas nunca passei a mão nele. Eu acho que olhando assim de longe, a minha estimativa é que ele tenha uma medida um pouquinho menor do que o avestruz. E vocês, o que vocês acham? Vou responder uma coisa para vocês. O pônei, ele tem aproximadamente 1 metro. Sabe o que acontece? Mais ou menos 1 metro aí tanto o macho quanto a fêmea. Pode apresentar 1 metro ou 1,10 m. Na verdade, às vezes o pônei fêmea, ele pode chegar até 1,10 m. Pode ser até um pouquinho maior, né, que o pônei macho. Interessante, né? Agora vamos fazer uma estimativa em relação a peso. Quanto que vocês mais ou menos pesam aí? Eu devo pesar uns 55, 56, apesar, ó, que tanto tempo aí, ó, nessa quarentena, eu acho que eu já cheguei nos 60 quilos. E vocês? Quanto mais ou menos vocês acham que vocês pesam, hein? Vamos pensar um pouquinho dos animais. Agora vamos parar de falar um pouquinho de animais grandes e vamos falar um pouquinho daqueles animais bem pequenininhos, ou pelo menos menores, né, que o avestruz e o pônei. Vamos pensar no coelho e hamster. Vocês já viram? Eu já vi coelho e hamster. Eu já coloquei na mão, já passei assim, ó, os meus dedinhos nos pelinhos do coelho, de vários coelhos. Mas hamster eu nunca tive coragem. Eu só vi de longe. Também igual o avestruz e o pônei. Vamos lá. Qual a estimativa que vocês acham que pesa um coelho? Quanto vocês acham que deve pesar um coelhinho? Vai falando aí. E um hamster? Vocês acham que o hamster é mais pesado que o coelho ou o coelho é mais pesado que o hamster? O que vocês acham? Ó, eu acho que o coelho é mais pesado que o hamster. Sabe por quê? Um coelho adulto, quando ele chega lá na fase adulta, ele pode chegar a um peso aproximado de 3 a 4 quilos. E o hamster? Ó, gente, de 30 a 35 gramas. Então, ó, gramas é bem menos que quilos, né? Ó, então eu estava certa. O coelho é mais pesado do que um hamster. E aí, vocês estão acertando essa estimativa? Ou a estimativa está bem longe? O que vocês estão achando aí? Ó, vamos lá. Vocês já ouviram falar em características? Ah, eu acho que sim, né? Quando a gente trabalhou contos lá, que a tia falou, que a Pro falou, que comentou que para a gente escrever um conto bem bacana, a gente precisa contar o quê? As características do personagem, as características do cenário, não é isso? A gente falou também das características do amigo, né? Quem é alto, quem é baixo em relação ao outro amigo, quem tem cabelos castanhos, quem tem olhos claros ou olhos escuros em relação ao outro amigo, ou quem tem os olhos da cor castanho, castanho claro, castanho escuro, ou esverdeado, não é isso? Quem alguns amigos a gente considerou magro, leve, pesado em relação a um outro amigo. Vocês lembram disso? Então, isso são características. Por exemplo, se a gente comparar duas mãozinhas, uma mãozinha de um amigo pode ser maior que a mãozinha do outro amigo. Então, isso é uma característica de um amigo em relação a outro amigo. Quando a gente sai da sala de aula em direção ao nosso recreio,
Não é em ordem crescente? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de característica de estatura, não é isso? O mais baixo em relação ao outro vai no começo da fila. E o mais alto em relação ao outro vai ficando lá para o final da fila, não é isso? Aí vocês saem da sala em fila e vão lá aproveitar o recreio. Quando bate o sinal na volta do recreio para a sala de aula, como que é feito a ordem dessa fila? Em ordem decrescente, não é isso? E aí, quais são as características, né? Ou, na verdade, qual é a característica que a gente vai levar em conta? A estatura de novo. Então, aquele amigo que é maior em relação ao outro amigo, agora chegou a vez dele ser o primeiro da fila. E assim sucessivamente. Quem vai ser o último da fila para fazer o retorno do recreio para a sala de aula? Vai ser aquele amigo que tem uma estatura menor, não é isso? E aquele amigo que tem a mesma estatura que o outro, a gente entra com os nossos combinados. Quando um amigo sair primeiro da sala de aula para o recreio, esse amigo vai entrar depois, porque daí está na vez do outro amigo entrar primeiro. Não é isso? Ficar na frente da fila. Isso é muito bacana, não é? Então, vocês lembram das características do ser humano, que a gente já trabalhou na sala de aula. Agora, vamos pensar nas características dos animais, né? Quais são? Me dá algum exemplo que a gente pode usar como característica dos animais. Ó, eu já falei 2. Quando a tia falou em relação ao avestruz e o pônei, a tia usou o quê? Não é a medida da altura? Então, a altura pode ser uma característica. Quando a tia comentou do coelho e do hamster, a tia não falou em relação ao peso? Então, um peso pode ser outra característica. Então, a gente pode ter o peso, o tamanho, a cor, né, desse animal. A gente pode ter a característica que cobre esse corpinho, né? Será que esse animal ele é coberto por pelos? Será que esse animal é coberto por penas? Será que esse animal é coberto por escamas? Então, a cobertura do corpo dele também é uma outra característica, não é isso? Então, vamos lá. Ó, atividade número 1, então. Atividade 11.1, né? A primeira atividade da sequência 11 do EMAI. Na volta do passeio em casa, o avô de Mateus perguntou se as crianças gostaram do que viram. Então, houve aí uma grande excursão, que nem nós fizemos no ano passado. Decidiu, então, fazer uma brincadeira. Olha o que o avô decidiu, fazer uma brincadeira com as crianças sobre as características de alguns animais. Olha só, é o que nós discutimos agora. Quais são as características? Vamos ver. Que eles haviam visto. Para isso, ele fez algumas placas. E, ao fazer uma afirmação, as crianças deveriam escolher uma placa para classificá-las. Vamos lá ver? Ó, vamos ver quantas placas tem. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. A placa 1 seria: é muito provável que isso esteja correto. Vamos ver se é muito provável que o avô vai falar que esteja correto? Número 2. E é pouco provável que isso esteja correto. 3. É certo que isso está correto. É certo, né? Ah, certeza, né? É certo. E 4. É impossível que isso esteja correto. Significa o quê? Quase certeza que, tá errado, hein? É impossível que esteja correto, significa, não vai tá certo não. Então, significa que vai estar errado. Vamos lá. A primeira situação que o avô de Mateus comentou com as crianças. Um elefante pesa mais de 60 quilos? Vocês acham que um elefante pode pesar mais que 60 quilos? Vocês acham que é muito provável que ele pese? Vocês acham que é muito pouco provável
que ele pese mais de 60 quilos? Ou vocês acham que é certo e certeza que ele pese, que o elefante pese mais de 60 quilos? Ou é impossível? Não tem como o elefante pesar mais de 60 quilos. Agora vocês vão ter que fazer a estimativa de vocês e vão colocar um número aqui na frente. Aí depois que as crianças responderam a estimativa, né, quer dizer, chutaram, cada um deve ter falado alguma coisa, entraram num bom senso aí, fizeram votação e escolheram um número para colocar aqui. O avô do Matheus foi lá para a segunda afirmação. Um mico-leão dourado pesa mais de 60 quilos? Será que um mico-leão dourado vai pesar mais de 60 quilos igual um elefante? O que vocês acham? Vocês acham que é muito provável que essa afirmação esteja certa? É muito provável que um mico pese mais que 60 quilos. Ou é pouco provável? Eu acho que não, hein? Eu acho que é pouco, mas eu tenho uma duvidinha ainda, hein? Eu acho que é pouco provável. Ou é certo que isso esteja correto? Certeza, é isso mesmo. Um mico-leão dourado pesa mais de 60 quilos. Ou é impossível. Olha, gente, eu tenho certeza que não está certo. Se eu colocar o número 4, é impossível que isso aqui, que um mico-leão dourado pese mais de 60 quilos. Impossível. Tudo bem? Vamos lá. Aí depois as crianças foram lá discutir e colocaram um número. Aí o avô de Marcelo foi para a terceira afirmação. Uma girafa adulta mede menos de 1 metro? Olha só, uma girafa adulta. A tia Fernanda deve ter 1,53 m, 54. Aí eu acho que eu vou falar 1,55 m só para não ficar feio. Faz de conta que eu tenho 1,55 m aqui. O avô do Matheus, ele falou que uma girafa adulta, quer dizer, já tá adultona, mede menos que 1 metro. O que vocês acham? É provável que isso esteja correto? É pouco provável que isso esteja correto? É certo, certeza que isso tá certo? Ou é impossível? Impossível uma girafa ter menos que 1 metro. O que vocês acham? Vamos lá, vocês vão colocar aqui, hein? O que vocês acham que o Matheus e os seus amigos aqui, respondeu? Vocês vão colocar aqui. Para a quarta afirmação, o avô do Matheus falou que um tigre pode pesar 150 quilos. O que vocês acham? Vocês acham que essa afirmação aqui, que essa frase aqui, que o tigre, ele pode pesar 150 quilos? Vocês acham que é muito provável que isso esteja correto? Vai colocar o número 1. É pouco provável que isso esteja correto? Então, vai colocar o número 2. Mas se vocês acham que é certo, certeza, que isso aqui, que o tigre pode pesar mais 150 quilos, que o avô do Matheus falou, será que isso é correto? Que é certeza que é correto? É o número 3. Ou é impossível? Certeza que essa afirmação está errada? Vocês vão colocar o número 4. O que será que os amigos do Matheus chegaram à conclusão, hein? Vamos lá. O próximo, um beija-flor pesa menos de 1 quilo. O que vocês vão responder? Número 1, 2, 3 ou 4? E aí a última. Vamos lá. Um urso polar pesa menos que 10 quilos. Um urso polar pesa menos que 10 quilos. O que vocês acham? A tia Fernanda pesa 53, 54, 55, 56 no máximo, tá? Não vamos colocar mais peso aqui, não. Vamos lá ver. Um urso polar pesa menos que 10 quilos. Vocês acham que é número 1? É muito provável que pese mesmo? Vocês acham que é pouco provável que ele pese menos que 10 quilos? Vocês acham que é quase certeza que é certo? Que o urso polar pesa menos de 10 quilos? Ou vocês acham que é impossível um urso polar pesar menos de 10 quilos? Vamos lá, vamos completar aí esse quadro.